15 Tirania de Aço capítulo 427. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Nuble Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. O rei Luís de Avis sentou-se em seu trono na cidade de Lisboa. Em sua mão estava uma carta sinalizando o fim da União Ibérica. O rei Felipe de Trastamara havia enviado uma carta ao seu homólogo português informando-o de que estaria processando a paz com a aliança austro-granadana. Com a morte do rei castelhano e de sua família real, Castela estava pronta para ser tomada, e Felipe planejava tirar vantagem disso. O rei português tremia de raiva ao ler a carta que o informava de que seu único outro aliado na Península Ibérica estava desistindo de sua aliança de curta duração. Ele não podia acreditar que seria tão completamente apunhalado pelas costas pelo rei de Aragão. A própria ideia de que ele seria deixado para lutar esta guerra por conta própria quase destruiu completamente qualquer esperança de vitória em seu coração. No entanto, ao ler a seguinte frase escrita neste último, suspirou de alívio. O rei Felipe de Aragão havia prometido enviar a Portugal os voluntários estrangeiros que recebera do chamado do Papa Reconquista. Isso significava que, apesar da rendição de Aragão, cerca de 300.000 homens continuariam sua luta contra a aliança austro-granada. Com isso, Luís acreditou ter uma chance de lutar. Assim conseguiu acalmar sua cólera ao terminar de ler o documento. Justamente quando ele estava prestes a ordenar mais uma tentativa de invasão através das linhas esparsamente defendidas de Granada, seu marechal invadiu a sala do trono. Havia uma expressão de pânico em seu rosto. Esse detalhe fez surgir no fundo do coração de Luís uma profunda preocupação. Seu sangue começou a ferver mais uma vez quando ele foi forçado a perguntar a seu marechal sobre o motivo de sua expressão abertamente ansiosa. Um tom irritado irrompeu na voz do rei enquanto ele questionava o homem ajoelhado diante dele. Fala. O que te deixou tão ansioso? O marechal lutou para pronunciar as palavras contidas nas profundezas de sua mente. Era como se toda vez que ele chegasse perto de pronunciar o que havia aprendido, o pânico tirasse de sua capacidade de falar. Depois de se atrapalhar com suas palavras por algum tempo, ele finalmente conseguiu professar o conhecimento que havia sido relatado a ele pelos espiões de sua nação. Os bizantinos chegaram a Granada. Não sei como Azan conseguiu obter o apoio deles, mas 30.000 soldados bizantinos agora marcham em direção às nossas fronteiras, equipados com armas mais avançadas do que as fornecidas aos seus colegas granadinos. Ao ouvir isso, a expressão de Luís afundou antes de rasgar o documento em suas mãos. Era extremamente óbvio para o homem responsável por notícias tão devastadoras. O rosto do rei de Portugal estava praticamente vermelho enquanto ele desabafava suas frustrações gritando o mais alto que podia. Maldito seja, Berengário! Maldito seja o inferno por trazer seus aliados bizantinos para a Península Ibérica. O que lhe dá o direito de interferir em nossa reconquista secular? A própria ideia de que Berengário não apenas enviara suas tropas para a Península Ibérica, mas também receber ajuda militar do poderoso Império a Leste, destruiu instantaneamente a determinação de Luís de invadir as trincheiras granadinas. Em vez disso, ele sabia que a situação havia virado e seus inimigos logo estariam marchando em suas fronteiras. Embora ele tivesse cerca de 300.000 homens sob seu comando, o exército inimigo agora tinha aproximadamente um terço de suas forças, e eles eram muito mais avançados tecnologicamente. Tal notícia significava que ele seria forçado a travar uma guerra defensiva para manter seu domínio sobre Portugal. Assim, ele não hesitou em fazer o que fosse necessário para garantir o reinado de sua dinastia. Quero que nossos ferreiros produzam tantos arcabuzes quanto possível e equipem todos os homens e crianças capazes de portar armas com eles. Devemos defender nossas terras dessa ameaça estrangeira a todo custo. Em resposta a isso, o marechal imediatamente começou a protestar, pois não conseguia conceber como fabricariam uma quantidade tão significativa de armas de fogo em tão pouco tempo. Mas, Majestade, não temos meios para produzir uma quantidade tão grande de armas. Há muitos homens para armar.
O rei Luís imediatamente jogou seu cálice na parede enquanto começava a castigar seu marechal. O homem estava dando desculpas e Luís se recusou a ouvi-los. Como tal, ele imediatamente começou a fazer um contraponto à objeção do marechal. Então trabalharás nas fornalhas dia e noite até estarem preparadas armas suficientes. Não me importa que tenham de queimar a mata do bussaco, que se faça. O marechal olhou para seu monarca como se o homem tivesse enlouquecido. Embora tal ação drástica possa ajudar na fabricação de uma pequena parte das armas de fogo necessárias, o marechal ainda acreditava que era impossível criar a quantidade necessária de armas no prazo determinado. Mais importante, mesmo que conseguissem fabricar uma quantidade tão impressionante de armas de fogo, onde conseguiriam a pólvora necessária para utilizá-las? A Marinha Real Austríaca havia cortado suas rotas comerciais no exterior e a Europa carecia severamente de minas naturais de salitre. Infelizmente para a coroa portuguesa, eles desconheciam uma grande concentração do precioso material na área da Catalunha conhecida como Colbató. Assim, quando o marechal levantou esse ponto de discórdia, o rei Luís quase teve um derrame. Sua Majestade, mesmo se fôssemos capazes de fabricar um suprimento tão grande de armas, como as usaríamos sem pólvora? Na verdade, o rei estava em tal estado de fúria que não conseguiu pensar sobre esse componente crítico. Todos os seus planos de armar um enorme exército de centenas de milhares de soldados com arquebuzes fracassaram. Assim, ele ficou com poucas opções para defender com sucesso suas fronteiras. O rei levou algum tempo para lidar com o fato de que estava completo e totalmente condenado, mas, apesar dessa realidade, ele ainda se recusava a se submeter. Afinal, ele jamais cederia ao homem responsável pela morte de seu filho primogênito. Com grande determinação, ele abriu caminho para sair da depressão e anunciou seu decreto. Vamos nos contentar com o que temos. Se não pudermos contrabandear pólvora e armas de fogo para nosso reino, então lançaremos onda após onda de homens contra as forças inimigas até garantirmos a vitória. No momento em que o rei disse essas palavras, o marechal sob seu comando perdeu toda a esperança de vitória. Ele sabia que tal tática não funcionaria contra seus inimigos. Quer ele acreditasse ou não que essa estratégia maluca daria certo, seu dever era cumprir suas ordens. Assim, ele se ajoelhou diante de seu rei antes de vocalizar sua aceitação da tarefa que lhe foi confiada. Sua Majestade, cumprirei suas ordens, mas saiba disso, mesmo que consigamos sobreviver ao ataque de nossos inimigos, a perda de vidas será tão severa que nosso reino pode nunca se recuperar totalmente. Apesar das palavras de advertência do marechal, o rei de Portugal estava determinado a se vingar da morte de seu filho. Como tal, ele simplesmente olhou para seu marechal mais uma vez antes de proferir palavras cheias de desprezo. Sua opinião está devidamente anotada, marechal, agora vai cumprir suas ordens. Depois de dizer isso, o marechal deixou a sala do trono do castelo dentro de Lisboa. Como homem encarregado dos exércitos do reino, ele sabia que o plano do rei era suicídio. Assim, ele não tinha intenção de prosseguir com isso. Em vez disso, ele planejou desertar imediatamente com sua família e cruzar para o Marrocos para viver o resto de suas vidas no exílio. Quanto ao rei Luís, no momento em que seu marechal deixou sua sala do trono, ele desabou em seu trono, mentalmente exausto da provação. Ele olhou para um retrato tosco de seu filho pendurado em sua parede enquanto lamentava sua perda. Meu filho, se eu soubesse que você morreria naquela batalha, nunca teria permitido que você liderasse o ataque. Juro por Deus no céu que vingarei sua morte. Berengar von Kufstein morrerá por minhas mãos. Depois de fazer uma afirmação tão ousada, o rei de Portugal desmaiou em seu trono de poder. Ele havia dormido muito pouco desde a morte de seu filho, e agora finalmente o havia afetado. Enquanto Luís dormia em seu trono, vários funcionários do governo invadiram o tesouro do reino, com a intenção de fugir para o norte da África com toda a riqueza que eles e suas famílias pudessem carregar. Enquanto os principais oficiais do reino português fugiam para Marrocos, a Tríplice Aliança fortaleceria sua posição na fronteira,
esperando que os acordos de paz entre Áustria, Granada e Aragão fossem finalizados. Foi somente depois que o Tratado de Paz foi assinado entre as três nações que a Tríplice Aliança marcharia com suas forças para Portugal com a intenção de conquista total. Que mísera defesa conseguiriam os portugueses sem o seu marechal e o tesouro do reino? Isso ficou para ser visto. Uma coisa era certa: Berengar não pretendia deixar a Península Ibérica até que todo o reino de Portugal caísse sob o domínio de Granada. Assim, a guerra na Península Ibérica continuou em uma direção que favoreceu fortemente Granada e seus aliados. Tirania de Aço capítulo 428 era um típico dia de verão no reino da Áustria. Nas profundezas dos Alpes austríacos fica a cidade de Kufstein, e dentro dessa cidade ficava o Palácio Real, que funcionava como a residência principal do rei da Áustria e sua família. No momento, a princesa da Áustria, Henrietta von Kufstein, estava deitada em sua cama sob suas cobertas de seda enquanto segurava os joelhos e os apertava com força contra o peito. Ela estava atualmente em um estado de depressão enquanto se preocupava com seu futuro. Ao enviar seu irmão para a guerra, ela confessou seus sentimentos de tabu por ele na frente de suas esposas. Isso causou um desentendimento entre ela e as três mulheres que ela passou a considerar como suas amigas e sua família ao longo dos anos. Linde proibiu totalmente a jovem princesa de ver sua sobrinha e sobrinho, dos quais ela havia se apaixonado excepcionalmente ao longo dos anos. Henrietta acreditava que a raposa ruiva que havia roubado seu irmão mais velho estava sendo totalmente injusta ao fazer isso, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Por causa disso, Henrietta ficou presa sozinha em seu quarto a maior parte do dia, lutando para lidar com as emoções conflitantes dentro de seu coração. Ela sabia que os seus sentimentos por Berengário estavam errados, afinal, eles eram irmãos aparentados de sangue, e tal coisa estava além de um simples tabu. No entanto, ela não podia negar que não podia mais ver nenhum outro homem como um pretendente em potencial. Depois de tudo que ele havia conquistado, que homem poderia se comparar ao seu precioso irmão mais velho? A jovem princesa suspirou pesadamente quando começou a pensar em seu irmão de bom coração, que sempre cuidou dela e continuou a fazê-lo. Ele não era apenas seu irmão mais velho. Nesses últimos anos, ele até tinha sido sua figura paterna. Vendo como sua mãe e seu pai a abandonaram e se retiraram para o campo, ela não pôde deixar de ver seu irmão como sua zelador e provedor. No entanto, apesar disso, ela sabia que não seria fácil convencer Berengário a quebrar um enorme tabu ao tomá-la como sua amante. Afinal, embora ele fosse um pouco pervertido e um playboy, não havia como ele pensar nela da mesma maneira que ela pensava nele. Essa mesma preocupação fez com que ela esfregasse sua linda testa em estado de angústia na tentativa de acalmar sua crescente dor de cabeça. Por fim, ela não conseguiu mais ficar parada. Ela precisava de algo para acalmar seu coração. E desde que Berengar se foi, só havia uma coisa que poderia fazê-la sentir uma sensação de alívio. Com isso em mente, a jovem princesa levantou-se e rastejou para fora de seu quarto. Ela caminhou cuidadosamente pelos corredores, certificando-se de não encontrar nenhuma das esposas de seu irmão que certamente tornariam a vida difícil para ela. Afinal, eles estavam atualmente em um estado de rivalidade. Em pouco tempo, ele encontrou o caminho para a cobertura que Berengar costumava chamar de Sala do Harém. Este dispositivo permaneceu sem uso desde que seu irmão partiu. Então Henrietta começou a colocar uma mistura de haxixe e lixiza de ervas dentro de sua tigela. Henrietta chupou um dos bocais que ela sabia conter a saliva seca de seu irmão mais velho, certificando-se de engolir até a última gota. Depois, a jovem princesa deu uma longa baforada antes de lamber os lábios enquanto se recostava e relaxava nas almofadas que cercavam o dispositivo. Se as esposas de Berengário soubessem que ela estava nesta sala fumando haxixe sozinha, provavelmente a arrastariam pela orelha e a espancariam. Quando a mente da jovem princesa começou a vagar no espaço, ela notou algo interessante com o canto do olho. Escondido atrás de uma das almofadas do sofá estava um par de shorts que ela sabia pertencer a apenas uma pessoa.
Como as empregadas haviam perdido tal item durante a limpeza da área após a partida de Berengar, ela não tinha ideia. A jovem princesa olhou para o short usado de seu irmão com uma expressão de saudade antes de voltar a olhar para a porta, certificando-se de que ninguém pudesse vê-la. Após cuidadosa deliberação, ela correu para o sofá, onde ela agarrou o short, que continha o odor corporal de seu irmão, antes de pressioná-lo contra o nariz e inspirar profundamente. No momento em que ela o fez, a porta do quarto se abriu e uma das criadas testemunhou seu gesto pervertido. Henrietta não notou sua presença até que ouviu o som do cesto de madeira contra o chão. Ela olhou em choque ao ouvir isso para ver a empregada olhando para ela com uma expressão confusa. As bochechas da jovem princesa imediatamente começaram a corar de vergonha quando ela percebeu que foi pega no ato de cheirar o short usado de seu irmão. Ela imediatamente escondeu o short atrás das costas em uma tentativa pobre de esconder as evidências quando começou a dar uma desculpa para a empregada. Isso não é o que parece. No entanto, a empregada se recusou a ouvir e fechou a porta atrás dela enquanto deixava Henrietta sozinha. Imediatamente a jovem princesa foi dominada pelo medo e constrangimento por causa de suas ações. Ela não podia acreditar que tinha feito algo tão escandaloso e tinha sido pega em flagrante. Ela desabou contra o sofá, perdendo toda a esperança na vida. Esta empregada estava fadada a espalhar o que tinha visto, e sua reputação como princesa da Áustria seria arruinada para sempre. Henrietta então começou a chorar enquanto chorava no par de shorts suados. Quanto à criada, ela não tinha ido muito longe antes de descansar contra a parede. Ela mal podia acreditar no que tinha visto. A princesa cheirava o short do irmão com tanto entusiasmo. Que tipo de escândalo foi esse? Ela era esperta o suficiente para perceber que, se espalhasse boatos sobre esse incidente, poderia perder a cabeça. Como tal, ela acalmou seu coração antes de resolver nunca falar sobre esse caso com ninguém, nem mesmo com as rainhas. Tendo assumido esse compromisso, ela imediatamente deu alguns tapas no rosto para clarear a cabeça antes de voltar ao trabalho. Quanto a Henrietta, ela finalmente se recuperou e voltou correndo para seu quarto com os shorts de Berengar em suas mãos delicadas. Enquanto ela escondesse as evidências, ninguém acreditaria naquela empregada tola. Ela rapidamente começou a construir uma área secreta em sua mesa para conter a sagrada peça de roupa que seu irmão usava. Ninguém jamais saberia que ela estava escondendo esses shorts dentro de seu quarto. Assim, a princesa da Áustria ganhou um tesouro para ajudá-la a lidar com o estresse que sentia por causa de seus sentimentos tabu. Quanto às esposas de Berengário, elas ignorariam alegremente esse incidente, pois a criada cumprira seu voto de silêncio sobre o assunto. Assim, as coisas continuaram dentro do Palácio Real de Kufstein como sempre. A única diferença era que Henrietta frequentemente recuperava seu tesouro escondido e o cheirava sempre que sentia a necessidade de se sentir consolada por seu irmão mais velho ausente. Tirania de Aço capítulo 429 Berengar bateu repetidamente com o dedo na mesa. O som ressoou pelo ar e era a única coisa que impedia que toda a sala ficasse em silêncio. 3 monarcas e um duque estavam sentados à mesa no ducado da Aquitânia. Sentado ao lado de Berengário estava Zan, e na frente dos dois estava o rei Felipe de Aragão. A mediar esta convenção foi ninguém menos que o duque da Aquitânia, que assistiu com interesse, garantindo que tudo permanecesse civilizado, mas não participando ele próprio da discussão. Seu papel era mais simbólico do que prático. Os acordos de paz já estavam em andamento há 3 dias e, apesar da disposição de cessar as hostilidades entre as partes envolvidas, eles ainda não haviam chegado a um entendimento abrangente. A contragosto, Berengar estava preparado para aceitar as condições da rendição aragonesa que favoreciam fortemente o inimigo. Afinal, ele queria acabar com essa guerra o mais rápido possível e voltar para sua família. Apesar disso, o rei Felipe de Aragão aproveitou a impaciência de Berengário e começou a fazer maiores exigências a ele, resultando em um impasse nas negociações. Assim Berengário olhou por cima da mesa para o monarca aragonês, com uma expressão cheia de desprezo.
Por fim, ele decidiu que era hora de quebrar o silêncio e colocar o pé no chão sobre as questões em discussão. Sob nenhuma circunstância Granada devolverá a província ocupada de Múrcia. De agora até o fim dos tempos, ela será reconhecida como solo granadino. Este é o preço que você deve pagar por sua arrogância em desafiar o Emirado de Granada e seus aliados. No final das contas, Berengar teve a palavra final nas condições. Afinal, embora não desejasse, ele tinha toda a capacidade de invadir Aragão e fazer cumprir suas exigências. Para ele, era uma simples questão de praticidade. Fazer isso prolongaria a duração de sua campanha na Península Ibérica. O rei Felipe ficou visivelmente perturbado ao ouvir esse comentário. Embora fosse capaz de invadir Castela e ganhar suas terras depois de resolver esta questão com Granada, ele sabia que havia uma grande possibilidade de Portugal cair para a aliança austro-granadana. Se tal coisa ocorresse, sua vantagem de ganhar Castela seria instantaneamente negada. A perda de Múrcia ainda por cima seria um duro golpe nos esforços futuros da reconquista. O fato é que o objetivo dessa paz não era a estabilidade de longo prazo, mas obter um alívio para que ambos os lados pudessem aumentar suas forças em uma tentativa de reengajamento em uma data posterior. Depois de alguns momentos de silêncio constrangedor, Felipe levantou a voz enquanto apresentava uma fachada de força para derrubar Berengário. Se você não devolver Múrcia ao seu lugar de direito como parte do reino de Castela, temo que a paz não possa ser alcançada entre nossos reinos. A guerra continuará e seus exércitos sangrarão na Península Ibérica nos próximos anos. Ao ouvir isso, a expressão entediada de Berengário não mudou. Na verdade, suspirou de exaustão antes de tomar um gole do vinho contido em seu cálice. Depois de fazê-lo, colocou-o sobre a mesa e, com o mesmo olhar desinteressado no rosto, começou a esclarecer sua posição sobre o assunto. Se você não concorda com a anexação de Múrcia ao reino de Granada, então, como você disse, as hostilidades continuarão a existir entre nossas nações. Como resultado disso, serei forçado a recrutar dezenas de milhares de soldados. E traga-os para a Península Ibérica com a intenção de marchar sobre o seu reino. Dentro de um ano, todo o seu reino deixará de existir. Permita-me ser franco, se tal cenário ocorresse, não sei se conterei os danos que meus soldados infligirão a Aragão e seu povo. O sangue correrá pelas ruas e cidades inteiras serão reduzidas a escombros. É esse o resultado que você deseja? Submeta-se aos termos apresentados ou enfrente seus cálculos. Essas são suas duas opções. Felipe ficou surpreso com essa declaração. Ele não suspeitava que Berengário estaria disposto a mover mais tropas para a Península Ibérica. Afinal, até onde ele sabia, cerca de metade do exército real austríaco estava atualmente localizado na Península Ibérica. Aumentar o número de soldados neste conflito certamente deixaria a Áustria mal defendida, ou assim ele pensava. Claro, Felipe não tinha como saber que o reino de Berengário estava passando pelo processo de serviço militar obrigatório em todo o país. Assim, centenas de milhares de jovens estavam sendo treinados na arte da guerra e equipados com o equipamento necessário para lutar em todo o mundo. Portanto, Felipe cometeu o erro de acreditar que Berengário estava blefando e, assim, o chamou para se gabar. Você esvaziaria os soldados em suas terras na tentativa de acabar com este conflito rapidamente. Eu me pergunto como os inimigos em suas fronteiras reagiriam se vissem como a Áustria se tornou indefesa em uma tentativa tola de conquistar a Península Ibérica para o seu aliado. Berengário zombou com desdém ao ouvir esse comentário, com um sorriso confiante gravado em seu belo rosto. Ele rapidamente respondeu com uma resposta própria. Se você realmente acredita que tal cenário ocorreria, lamento informar que sua inteligência sobre minhas forças está severamente desatualizada. Por favor, não confunda meus comentários com arrogância. Dentro de um ano, terei capacidade total para implantar 100.000 homens na Península Ibérica. Eu prometo a você que não serei misericordioso quando eu colocar você de joelhos com tal exército. Vou reiterar. Me submeter aos termos apresentados ou enfrentar seu acerto de contas. Se Berengário mentiu ou não, Felipe não sabia. No entanto,
Ele não estava disposto a arriscar tal cenário. Afinal, todo o objetivo desses acordos de paz era remover os soldados austríacos da Península Ibérica e ganhar o tempo necessário para absorver Castela para reconstruir seu exército. Ele não podia permitir que 100.000 austríacos se envolvessem nesse conflito. Assim, com uma expressão amarga, o rei aragonês cedeu. Resolveu internamente retomar Múrcia mais tarde. Muito bem, permitirei a anexação de Múrcia ao Emirado de Granada. Azan, que estava em silêncio até agora, sorriu ao ouvir seu inimigo ceder essa condição. Ao longo deste conflito, milhares de granadinos sangraram para impedir o avanço do inimigo. Se ele não conseguisse alguma terra como compensação pela perda, não ficaria satisfeito com essa paz temporária. O jovem sultão não tinha como saber que Berengário pretendia conquistar totalmente Portugal e incorporá-lo ao Emirado de Granada. Assim, ele ficou feliz com esta pequena concessão. Quanto ao monarca austríaco, sorriu antes de fazer uma última condição aos termos desse tratado. Permita-me fazer uma exigência final. Para simplificar, tudo o que peço são direitos de mineração exclusivos na região de Colbato. Se você me der isso, concordarei com esses acordos de paz em sua totalidade. Tanto Azan quanto Felipe olharam para Berengário com desconfiança. Pelo que sabiam, não havia nada de valor naquela província, mas Berengário havia feito exigências específicas para uma região tão pequena. Ele talvez tenha encontrado algo digno de nota dentro de seus limites. Embora Felipe suspeitasse disso, ele suspeitava que isso não passava de uma tentativa de Berengário de ganhar algo com esse tratado para si mesmo e que nada de significativo havia na região. Assim, ele tolamente cedeu a essa exigência enquanto suspirava. Muito bem, nos próximos 10 anos, a Áustria terá direitos minerários exclusivos na região de Colbato. Mais alguma coisa? Berengar balançou a cabeça em resposta a isso. Ele conseguiu o que queria. As cavernas de Colbato estavam cheias de salitre e, embora Berengar não precisasse mais da pólvora negra, agora que seus químicos haviam inventado a pólvora sem fumaça, manter o monopólio sobre um recurso tão valioso era uma grande jogada estratégica. Isso significava que seus inimigos não seriam capazes de colocar as mãos na pólvora necessária para lançar armas de fogo em massa, garantindo assim uma vantagem significativa para o exército austríaco sobre seus rivais por décadas ou talvez até séculos. Berengário acenou com a cabeça antes de pronunciar os acordos de paz concluídos com estes termos acordados. Se não houver mais nada, então acredito que é hora de assinar esse tratado. Depois de dizer isso, ele esperou por uma resposta e, quando o silêncio prevaleceu, tirou uma caneta tinteiro do bolso e assinou seu nome no documento antes de permitir que os outros usassem seu utensílio e, portanto, assinassem este tratado em lei. Por enquanto, a paz com Aragão e Castela havia sido alcançada, e a Tríplice Aliança poderia agora concentrar todos os seus esforços na conquista de Portugal. Os efeitos desse tratado teriam consequências de longo alcance nas próximas décadas. Tirania de Aço capítulo 430. Dentro das fronteiras do Reino de Portugal, havia uma unidade de jaegeres austríacos bem atrás das linhas inimigas. Enquanto os acordos de paz entre a Aliança Austro-Granadense estavam em andamento no Ducado da Aquitânia, as ordens que os soldados austríacos receberam eram bastante simples. Segure a linha a qualquer custo. Com isso em mente, o general Adelbrand emitiu um decreto para utilizar unidades especializadas, como o Regimento Jaeger e os Guardas Granadeiros, para avançar para Portugal e interromper suas operações por meio de sabotagem e ataques diretos. A companhia de quase uma centena de jaegers olhava através de seus binóculos a visão da aldeia portuguesa, que fornecia ao inimigo os grãos necessários para sustentar suas fileiras. No entanto, a cena que os jaeger presenciaram ao entrarem nas proximidades da aldeia estava fora de suas expectativas. Com o tesouro invadido por funcionários corruptos em fuga do reino e o marechal em nenhum lugar à vista, os militares portugueses caíram em um estado de caos completo e total. As únicas regiões com alguma aparência de ordem legal eram as cidades,
onde o que restava do exército português que não havia desertado completamente continha o último vestígio de civilização dentro das fronteiras do Reino de Portugal. Os soldados do exército português desertaram em massa nas últimas semanas. Aqueles que permaneceram dentro das fronteiras do reino começaram a agir como bandidos, forçando os aldeões locais a desistir de seus suprimentos e riquezas sob o pretexto de proteção. Quanto aos lordes locais, eles estavam abandonando o reino e indo para Castelo ou Marrocos com qualquer riqueza que pudessem carregar, deixando seu território em um estado de ilegalidade, onde bandidos governavam e podiam estar certos. No momento, um bando de guerra de cerca de 250 homens armados, liderados por um único cavaleiro, estava se aquecendo na aldeia. Aqui, no fim dos tempos, eles eram reis por direito próprio, capazes de fazer o que e quem quisessem. Esses homens sabiam que o reino de Portugal estava chegando ao fim e estavam apenas aproveitando o caos para aumentar sua riqueza antes de seguir o exemplo de seus antigos senhores e fugir das fronteiras do reino em colapso. Considerando que o capitão André Jaiger estava atualmente passando por treinamento das forças especiais, seu comando sobre a Jaiger Company foi substituído por um oficial chamado Capitão Jonas Gering, que testemunhou o abuso e a humilhação que os camponeses locais estavam sofrendo enquanto estalava a língua em desgosto. Esses rufiões estavam melhor eliminados em sua totalidade. Infelizmente, como uma unidade de infantaria leve, eles careciam severamente de qualquer forma de artilharia para apoiar seus esforços. Assim, eles teriam que confiar inteiramente em seus rifles Needle para derrubar esses inimigos. Foi pensando nisso que o veterano capitão puxou o ferrolho de sua arma antes de colocar um cartucho de papel em sua câmara. Depois de fechar o ferrolho, ele descansou o dedo no guarda-mato esperando o momento oportuno para disparar seu tiro. Ele olhou para os soldados sob seu comando que se misturaram à paisagem antes de ordenar um ataque em grande escala à aldeia. Suas ordens eram para invadir esta aldeia e interromper as linhas de abastecimento inimigas. No entanto, Jonas não podia, em sã consciência, ficar de braços cruzados e deixar que as pessoas dentro desta aldeia sofressem sob o jugo da barbárie. Assim, ele rapidamente levantou a voz e ordenou aos homens sob seu comando: coloque-se em posições de flanco e abra fogo contra o inimigo. Quero que esses bandidos sejam eliminados o mais rápido possível. Os homens desta companhia de Jaiger saudaram seu oficial superior antes de responder afirmativamente. Sim, senhor. Depois de dizer isso, eles se posicionaram, certificando-se de usar o terreno local como cobertura enquanto se misturavam com o ambiente. O inimigo não tinha como saber que os lendários fantasmas austríacos estavam se movendo em sua posição. No centro da aldeia, um cavaleiro em armadura completa com um sobretudo berrante tinha o braço em volta de uma camponesa local. Sua manopla foi removida quando ele abriu caminho através de seu vestido, onde agarrou seus seios pequenos, mas macios. A jovem estremeceu de desagrado ao ser molestada pelo cavaleiro, que tinha um sorriso cheio de dentes sob o rosto barbudo e cheio de cicatrizes. Seu pai jazia morto no chão na frente dela com o crânio aberto enquanto os soldados do cavaleiro riam ao vê-lo. Lágrimas escorriam dos olhos da camponesa enquanto ela esperava seu terrível destino nas mãos do cavaleiro, que agora agia como um mero bandido. O homem mostrou a língua e lambeu seu rosto antes de deixar a menina nua e jogá-la no chão ao lado de seu falecido pai. Depois de fazer isso, ele se levantou de seu assento e fez uma declaração ousada. Homens, divirtam-se com a carne macia desta jovem beldade. Assim que acabarem de se divertir com ela, iremos para a próxima aldeia. Afinal, ainda temos mais fortuna antes de partirmos para Castela. Depois de dizer isso, os soldados sob seu comando começaram a rugir com gargalhadas e aplausos enquanto cercavam a jovem com olhares ameaçadores. Ela instantaneamente começou a gritar de terror enquanto os soldados a atacavam. No entanto, um eco estrondoso ressoou no ar no momento seguinte, e os soldados ficaram chocados quando a cabeça do cavaleiro explodiu. Eles imediatamente perceberam que haviam sido atacados e fugiram para se esconder, deixando a pobre garota do vilarejo no meio do campo chorando ao lado de seu pai morto.
A fumaça saiu do cano do rifle de Jonas enquanto ele puxava o ferrolho e recarregava sua arma. Em segundos, sua mira atingiu outro alvo, onde ele apertou o gatilho, enviando assim outro tiro para baixo e para o torso de um dos bandidos que pensou que poderia se esconder do inimigo desconhecido. Infelizmente para os soldados portugueses, os Jaegers austríacos foram camuflados quando atacaram a aldeia com apenas uma nuvem de fumaça para revelar suas posições dentro da linha das árvores. Após a saraivada inicial, um pelotão de Jaegers avançou ainda mais em direção à cidade enquanto recarregava suas armas. Enquanto eles atacavam, o segundo pelotão fornecia fogo de cobertura. As duas unidades combinaram seus esforços para atacar a aldeia e os bandidos que a ocupavam. Por fim, os soldados portugueses reuniram coragem e atacaram os austríacos Jaegers, afinal, eles ainda superavam em número o inimigo. Os aldeões se esconderam em suas casas e tentaram não se envolver na batalha caótica do lado de fora de suas portas. À medida que a onda de bandidos avançava em direção aos Jaegers austríacos, suas linhas foram rapidamente cortadas do rápido tiroteio até que menos de um quarto de seus números permanecesse. Apesar das baixas massivas, os portugueses e Meñique conseguiram chegar ao combate corpo a corpo com os austríacos Jaegers. Infelizmente para eles, os austríacos estavam bem preparados para tal. As baionetas encontraram as espadas no meio do campo enquanto o pelotão da retaguarda avançava para se juntar à briga. Enquanto isso acontecia, a pobre camponesa chorava e abraçava o cadáver do pai. Ela nem viu Jonas correr para ela. Assim, quando ele agarrou seu braço para se certificar de que ela estava bem, a garota se encolheu em reação. Ao ver sua carne nua, Jonas corou desajeitadamente antes de tirar o jaleco de camuflagem e jogá-lo em direção à garota. Ao fazê-lo, falou em alemão, uma língua que ela não entendia. Cubra-se e se apresse. Não é seguro aqui. Embora ela não pudesse compreender as palavras, a julgar pela linguagem corporal do homem, ela podia entender a essência do que ele disse. Assim, ela rapidamente se cobriu com o avental camuflado e agarrou a mão de Jonas antes de segui-lo para a segurança. A confusão caótica fora da aldeia acabou a favor de Jaeger, enquanto os homens de armas jaziam mortos nos campos, seu sangue fertilizando o solo que eles haviam pisado impiedosamente. Os poucos sobreviventes foram levados para o centro da aldeia, onde os aldeões portugueses olharam para os homens que haviam trocado seus protetores por criminosos comuns com total desprezo em seus olhos. Um dos bandidos implorou rapidamente a Jonas quando ele chegou com a camponesa nos braços. Ele falou em latim para garantir que seus captores pudessem compreendê-lo. Por favor, poupe-nos, estávamos apenas cumprindo ordens. No entanto, Jonas não poupou ao homem um segundo olhar. Ele rapidamente enfiou a mão no coldre e retirou seu revólver 1422 Service, onde apertou o gatilho, disparando um tiro direto no crânio do homem. Depois de fazer isso, ele ordenou que os Jaegers sob seu comando cumprissem seu dever. Execute esses bandidos. Dito isto, os portugueses armados foram atirados para o centro da aldeia, onde foram fuzilados. Com suas mortes, esta pequena vila agrícola caiu nas mãos da Áustria. Assim, Jonas foi apresentado a uma posição difícil. Suas ordens eram para invadir esta vila e saqueá-la por seu valor antes de incendiá-la para garantir que o exército português não pudesse utilizar seus recursos. No entanto, a situação atrás das linhas inimigas era mais caótica do que eles foram levados a acreditar. Não havia aparência de lei e ordem na fronteira, e desertores percorriam as terras como senhores da guerra e bandidos. Por fim, Jonas olhou para a garota que chorava em seus braços e sentiu seu coração sangrar. Sua consciência não lhe permitiria tratar esta aldeia com mais crueldade do que já havia sofrido nas mãos dos bandidos. Não querendo ser o mesmo que os homens que alegaram estar simplesmente seguindo ordens, Jonas rapidamente decidiu desconsiderar suas ordens e, em vez disso, consolidar sua posição dentro desta aldeia, utilizando-a como um posto avançado para transmitir informações sobre a condição atual do reino de Portugal de volta ao exército principal.
Ele lidaria com as consequências de sua desobediência quando chegasse a hora. Assim, com o coração pesado, ele deu suas ordens aos seus soldados. Eu quero esta vila fortificada e capaz de ser defendida ao anoitecer. Por enquanto, este será nosso posto avançado. Os soldados ficaram confusos, afinal, tal comando ia contra as ordens que lhes foram dadas. No entanto, a maioria deles não eram oficiais e, portanto, não foram treinados para pensar, mas obedecer aos comandos de seus oficiais. Assim, eles saudaram seu capitão antes de responder afirmativamente. Sim, senhor. Jonas havia estabelecido um posto avançado atrás das linhas inimigas com este ato. As outras unidades enviadas para a região relatariam rapidamente a seus superiores o caos e a devastação que testemunharam no campo. Assim, a estratégia de lidar com a volátil fronteira portuguesa acabaria por seguir um método semelhante ao que Jonas havia optado por empreender por conta própria. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.